A vida é um sopro misterioso e muitas vezes incompreensível. Nós passamos a maior parte do nosso tempo construindo muros de proteção, acumulando conquistas e buscando uma falsa sensação de controle. Acreditamos cegamente que o sucesso financeiro e o conforto podem nos blindar contra as verdadeiras tempestades da alma. Mas o destino, com sua sabedoria silenciosa, sempre encontra uma maneira de nos lembrar do que realmente importa. Às vezes, basta virar uma esquina em uma noite qualquer para que todas as nossas certezas desmoronem. É sobre esse momento de quebra e de reencontro que vamos conversar hoje. Uma daquelas histórias que nos fazem parar, respirar fundo e repensar todas as nossas escolhas. Arthur tinha 36 anos e uma vida que muitos considerariam perfeita. Ele era dono de um império financeiro, morava em uma cobertura luxuosa e vestia roupas que custavam mais do que muitas pessoas ganham em meses de trabalho. Seus dias eram preenchidos por reuniões importantes, voos em jatos particulares e apertos de mão com pessoas influentes. No entanto, por trás daquele olhar firme e da postura inabalável, existia um vazio que nenhuma conta bancária conseguia preencher. O dinheiro havia comprado tudo ao seu redor, mas havia silenciado o seu coração. Naquela noite fria de outono, Arthur participou de mais um evento de gala monótono e superficial. Ele sorriu para fotos, brindou com champanhe caro e fingiu interesse em conversas vazias. Quando o relógio marcou 2 da madrugada, ele dispensou o motorista particular. Sentia uma necessidade imensa de caminhar sozinho, de sentir o vento no rosto e de fugir daquela redoma de falsidade. As ruas da grande cidade estavam quase desertas, envoltas em uma neblina fina e gelada. Arthur caminhava sem rumo, com as mãos nos bolsos do seu casaco de lã escura. Ele observava as vitrines apagadas e os semáforos piscando em amarelo, mergulhado em seus próprios pensamentos solitários. Foi então que seus passos o levaram para uma parte mais antiga e esquecida da cidade. As calçadas ali eram irregulares e a iluminação pública era fraca, lançando sombras longas e tristes pelas paredes. O cheiro de umidade se misturava ao odor forte de lixo acumulado nas esquinas. Arthur caminhava devagar, sentindo o contraste doloroso entre o seu mundo de luxo e aquela realidade crua. De repente, algo chamou a sua atenção perto de um muro pichado e descascado. Havia uma pilha de caixas de papelão desmontadas, formando uma espécie de abrigo improvisado no chão duro. Ao redor do papelão, sacos de lixo rasgados espalhavam restos pela calçada. O coração de Arthur apertou ao perceber que alguém estava dormindo ali, encolhido contra o frio implacável da madrugada. A figura estava deitada de lado, quase camuflada em meio ao abandono urbano. Ele parou de andar, sentindo um nó se formar em sua garganta. A cena era desoladora, mas infelizmente comum nas ruas frias daquela metrópole. Arthur pensou em continuar o seu caminho, talvez ligar para alguma instituição de caridade na manhã seguinte e fazer uma grande doação para aliviar a própria consciência. Mas algo o impediu de dar o próximo passo. Uma força invisível e magnética o puxava em direção àquela pessoa deitada no chão. Ele se aproximou em passos lentos e silenciosos, temendo assustar quem quer que estivesse ali. Quando ele chegou mais perto, a fraca luz de um poste distante iluminou o rosto da pessoa adormecida. Era uma mulher jovem, muito magra, com os cabelos desgrenhados caindo sobre a face suja de fuligem e poeira. Ela usava um vestido velho, de tecido fino e desgastado, cujas cores haviam desbotado com o tempo e com a sujeira das ruas. O vestido não oferecia proteção alguma contra o vento cortante. Ela tremia levemente, encolhendo os ombros em uma tentativa desesperada de preservar o próprio calor. Antes de continuarmos com esse encontro que mudaria tudo, eu quero convidar você para fazer parte da nossa família aqui no canal Voz e Histórias Narradas. Se você gosta de histórias que tocam a alma e nos fazem refletir sobre a vida, inscreva-se agora mesmo.
Deixe o seu curtir neste vídeo, pois isso nos ajuda muito a levar essas mensagens para mais pessoas. E não esqueça de ativar o sininho das notificações, assim você sempre saberá quando sentarmos juntos para mais uma boa conversa. Arthur se abaixou lentamente, ignorando o fato de que o seu terno feito sob medida estava agora tocando o chão sujo e úmido. Ele estreitou os olhos, tentando focar melhor as feições daquela jovem mulher. O peito dele começou a subir e descer em um ritmo acelerado, e o ar pareceu faltar em seus pulmões. Não podia ser. A mente dele gritava que era impossível, que era apenas um truque cruel da iluminação ruim e da sua própria exaustão. Ele fechou os olhos com força, balançou a cabeça e voltou a abrir. A jovem se mexeu um pouco, resmungando algo inaudível durante o sono agitado, e o rosto dela ficou completamente exposto. O mundo de Arthur parou de girar. O barulho distante dos carros desapareceu, o zumbido do vento silenciou, e tudo o que sobrou foi o som das batidas desesperadas do seu próprio coração. Era Luísa. A sua Luísa. O choque foi tão violento que Arthur perdeu o equilíbrio e caiu de joelhos na calçada imunda. Ele levou as duas mãos à boca para abafar um soluço de desespero que rasgou a sua garganta. As lágrimas brotaram de forma instantânea e incontrolável, embaçando a sua visão. Luísa estava com 24 anos agora. Ela sempre teve o rosto de uma menina doce, com olhos que carregavam a inocência e a pureza de quem via bondade em tudo. Mas o rosto que repousava ali, sobre aquele papelão áspero, estava marcado pelo sofrimento, pela fome e pela dureza imperdoável da rua. Como aquilo havia acontecido? Essa era a única pergunta que ecoava na mente atormentada de Arthur. Como a mulher que ele um dia amou mais do que a própria vida havia parado naquele lugar, cercada de lixo e abandono. Eles se conheceram muitos anos antes, quando Arthur ainda era um homem simples, cheio de sonhos e com pouco dinheiro no bolso. Naquela época, ele trabalhava incansavelmente para construir o seu primeiro negócio, e ela era a funcionária de uma pequena padaria de bairro. Luísa sempre sorria quando ele entrava no estabelecimento cansado após um longo dia de trabalho. Ela servia o café dele com um cuidado especial, e os dois costumavam conversar por horas quando o movimento diminuía. O amor entre eles nasceu de forma natural e serena, feito uma semente que encontra solo fértil e água fresca. Ela acreditava nele quando ninguém mais acreditava. Luísa dividia com Arthur as pequenas alegrias da vida, e o amor deles era feito de simplicidade. Caminhadas em praças públicas, sorvetes divididos em tardes de domingo e planos infinitos traçados sob o céu estrelado. Mas então as coisas começaram a mudar. O pequeno negócio de Arthur deu certo, deu muito certo. E com o crescimento da empresa vieram as exigências, os jantares de negócios, as viagens intermináveis e a obsessão pelo topo. O dinheiro começou a jorrar na vida de Arthur como uma represa que havia se rompido. E quanto mais ele ganhava, mais ele queria. A ambição se transformou em uma venda escura sobre os olhos dele. O homem carinhoso que sentava na padaria foi gradualmente substituído por um empresário frio, sempre apressado e impaciente. Luísa tentou acompanhar aquele novo ritmo, tentou entender as ausências constantes e os jantares cancelados na última hora. Ela nunca pediu por luxos ou presentes caros. Ela só queria o tempo dele, queria a atenção do homem por quem havia se apaixonado. Arthur, ainda ajoelhado ali na calçada fria, lembrava perfeitamente do dia em que tudo desmoronou. Lembrava das palavras duras que saíram da sua própria boca em uma discussão estúpida sobre falta de tempo. Ele havia dito que ela não entendia as pressões do mundo real, que ela pensava pequeno demais. Ele a havia ferido no lugar mais sensível da alma dela. Luísa não chorou naquele dia, não gritou e não exigiu explicações. Ela apenas o olhou com uma decepção tão profunda que gelou o sangue de Arthur na época. No dia seguinte, ela havia partido,
levando apenas as próprias roupas e deixando para trás todas as joias e presentes caros que ele havia tentado usar para comprar o perdão dela. Depois disso, o orgulho falou mais alto do que o amor. Arthur não foi atrás dela. Ele disse a si mesmo que era melhor assim, que ela o atrasaria, que o destino de ambos tomava rumos incompatíveis. Ele mergulhou no trabalho, multiplicou sua fortuna e construiu a sua fortaleza impenetrável de riqueza. E agora, anos depois, o destino cobrava o seu preço da forma mais dolorosa possível. Ali estava ela. A única mulher que havia tocado a sua alma estava dormindo no lixo, vestindo trapos, enquanto ele usava um relógio que poderia alimentar um bairro inteiro por meses. O arrependimento bateu no peito de Arthur como uma marreta de chumbo. Cada centavo que ele possuía pareceu perder o sentido naquele exato segundo. De que adiantava ser o dono do mundo se a mulher que ele amava estava morrendo de frio em uma sarjeta? Ele esticou a mão trêmula e quase tocou os cabelos emaranhados de Luísa, mas recuou no último instante. Ele tinha medo de acordá-la e assustá-la. Medo de ver o olhar de repulsa ou de terror nos olhos dela. Medo de que ela fugisse de novo e desaparecesse na escuridão daquela cidade gigante. O vento soprou mais forte, trazendo uma umidade ainda mais cortante do rio próximo. Luísa encolheu as pernas contra o peito e esfregou os braços finos, soltando um gemido baixinho de desconforto. Arthur não pensou duas vezes. Ele tirou o seu sobretudo pesado e luxuoso, feito da lã mais quente e macia. Com a delicadeza de quem toca em um cristal raro, ele cobriu o corpo pequeno e frágil de Luísa com o casaco. O calor residual do corpo de Arthur ainda estava na roupa, e Luísa pareceu sentir o conforto imediato. Ela relaxou os ombros, parou de tremer e o seu rosto adquiriu uma expressão um pouco mais serena. Ela se aninhou sob o casaco grande demais para ela, suspirando de alívio. Eu pergunto a você, que está aqui comigo neste momento, você já sentiu o peso de uma escolha errada feita no passado? Já perdeu alguém precioso por causa de orgulho ou de falta de maturidade? Se você se identifica com essa dor, deixe nos comentários a sua cidade e o seu estado. Vamos compartilhar nossas vivências e perceber que não estamos sozinhos nas nossas falhas humanas. Arthur sentou-se na calçada, ao lado das caixas de papelão. Ele esticou as pernas sobre o cimento frio e sujo. O seu terno caro rapidamente ficou manchado de fuligem, mas ele não se importava. Nada mais importava. Ele cruzou os braços e encostou a cabeça no muro áspero e descascado. Ele decidiu que não sairia dali. Ele passaria o resto da madrugada naquela rua perigosa e fria, guardando o sono da mulher que ele nunca deveria ter deixado partir. As horas passavam lentas. O silêncio da madrugada era quebrado apenas pelo som da respiração suave de Luísa e pelos passos ocasionais de algum cão de rua revirando os sacos de lixo próximos. Arthur não tirava os olhos dela. Ele tentava reconstruir, na própria mente, os passos que a teriam levado daquela moça alegre da padaria até aquela situação de extrema miséria. Ele imaginou se ela havia adoecido, se havia sido enganada por alguém ruim, ou se a falta de oportunidades a havia engolido sem piedade. O sentimento de culpa era um monstro que o devorava por dentro. Ele tinha os meios para tê-la protegido de tudo isso, mesmo que de longe. Ele poderia ter garantido que ela nunca passasse fome, mas a sua arrogância o impediu de procurar saber como ela estava. Uma pequena garoa começou a cair, molhando as ruas e tornando o ambiente ainda mais melancólico. Arthur se moveu um pouco, formando um pequeno escudo com o próprio corpo para evitar que a água da chuva atingisse o rosto de Luísa. O frio agora castigava o empresário, que usava apenas uma camisa fina sob o terno, já que o casaco estava aquecendo o seu antigo amor. Mas Arthur recebia aquele frio como uma punição justa, como uma pequena penitência por todos os anos de ausência e frieza emocional. Aos poucos, o céu começou a perder o tom de azul escuro e profundo, ganhando pinceladas de cinza claro.
A manhã estava chegando, trazendo consigo o despertar da cidade. Os primeiros ônibus começaram a passar ao longe, e o barulho distante do trânsito começou a se formar. Arthur sabia que ela acordaria em breve. O medo e a ansiedade se misturavam em seu estômago. O que ele diria a ela? Como ele explicaria a própria presença ali? Ele não tinha um roteiro preparado, não tinha uma estratégia de negócios para aplicar. Pela primeira vez em anos, o grande executivo estava completamente desarmado e apavorado diante do imprevisível. O primeiro raio de sol fraco da manhã refletiu nas poças de água da calçada. Luísa se espreguiçou lentamente sob o casaco pesado de lã. Ela tocou o tecido macio com os dedos sujos, claramente confusa com a textura que não pertencia ao seu mundo de papelão. Arthur prendeu a respiração. Os olhos dela piscaram algumas vezes, pesados de sono, até finalmente se abrirem. Os olhos de Luísa piscaram algumas vezes, pesados e marcados pela exaustão de noites mal dormidas. A luz da manhã ainda era pálida e cinzenta, mas suficiente para revelar a realidade crua da rua. Ela puxou o tecido macio do casaco para mais perto do rosto, sentindo um calor incomum que a fez suspirar. Havia um perfume impregnado naquela lã escura, uma fragrância amadeirada que despertou algo adormecido em sua memória. Ela franziu a testa, confusa com aquela sensação de conforto repentino em meio ao frio do cimento. O cheiro de cedro e âmbar era familiar demais, como um fantasma de um passado que ela tentava a todo custo esquecer. Luísa virou o rosto lentamente, sentindo o pescoço dolorido pela posição desconfortável no chão duro. Foi então que ela viu a figura sentada a poucos metros de distância. Havia um homem ali, com as costas apoiadas no muro pichado e as pernas esticadas sobre a calçada imunda. Ele usava um terno caro, agora amassado e manchado de poeira e fuligem. A respiração de Luísa travou na garganta quando a luz fraca do amanhecer iluminou o rosto dele. Os cabelos estavam levemente despenteados pelo vento da madrugada. Os olhos escuros e profundos, que um dia foram o porto seguro dela, agora transbordavam uma tristeza que ela nunca tinha visto antes. Era Arthur. O homem que partiu o seu coração e destruiu os seus sonhos estava ali, sentado no lixo, olhando fixamente para ela. O primeiro instinto de Luísa foi de negação absoluta. A mente dela, enfraquecida pela fome e pelo desespero, tentou convencê-la de que aquilo era uma alucinação febril. Ela fechou os olhos com força, apertando as pálpebras até doer, e balançou a cabeça de um lado para o outro. Mas quando ela abriu os olhos novamente, ele continuava lá. Não era um sonho cruel da sua imaginação exausta. Arthur engoliu em seco, e os lábios dele tremeram antes que qualquer palavra pudesse ser dita. Luísa, ele sussurrou, com a voz tão frágil que quase se perdeu no som do vento matinal. O som do seu próprio nome, dito por aquela voz rouca, foi como um choque elétrico percorrendo a espinha da jovem. O pânico substituiu a confusão em uma fração de segundo. A vergonha de ser vista daquela maneira, suja, magra e reduzida a uma moradora de rua, bateu como um tapa em seu rosto. Ela empurrou o casaco luxuoso para longe, como se o tecido de repente queimasse a sua pele. Luísa tentou se levantar rapidamente, mas as pernas estavam fracas e dormentes pelo frio da noite. Ela tropeçou nas próprias caixas de papelão, caindo de joelhos com um baque surdo no chão áspero. O desespero tomou conta dos seus movimentos, e ela tentou engatinhar para longe, querendo desaparecer nas sombras da rua estreita. Por favor, não foge. Arthur pediu em um tom de súplica. Ele se levantou em um pulo, ignorando a dor nos próprios músculos enrijecidos, mas não avançou sobre ela. Ele levantou as duas mãos na altura do peito, em um gesto claro de rendição e respeito ao espaço dela. "Fica longe de mim", ela gritou com a voz embargada e arranhada pela secura da garganta. Luísa se encolheu contra o poste de luz mais próximo, abraçando os próprios joelhos em uma postura defensiva.
Os olhos dela, arregalados e cheios de lágrimas não derramadas, refletiam o medo de um animal encurralado. Arthur sentiu o próprio coração se partir em 1000 pedaços ao ver a reação de terror da mulher que amava. O que o mundo havia feito com ela naqueles anos todos, como a doçura infinita daquela menina havia se transformado em um escudo feito de puro pânico. Ele deu apenas um passo curto para a frente, movendo-se com a lentidão e o cuidado de quem desarma uma bomba. Eu não vou encostar em você, eu prometo. Eu só quero ajudar. Por favor, Luísa, olha para mim. A respiração dela era rápida e superficial. O peito subia e descia sob o vestido desbotado e fino, revelando o quanto ela havia emagrecido. As mãos, antes macias e sempre cheirando a café fresco, agora estavam ásperas, sujas de terra e com as unhas quebradas. Arthur ajoelhou-se novamente a alguns metros de distância, ficando na mesma altura que ela. Ele queria que ela entendesse que ele não era uma ameaça, que ele não estava ali para julgá-la com a sua arrogância de antigamente. As lágrimas voltaram a escorrer pelo rosto do empresário, sem que ele fizesse qualquer esforço para escondê-las. Me desculpa, ele disse com a voz embargada pelos soluços. Me desculpa por ter sido um idiota cego. Me desculpa por ter deixado você ir embora daquele jeito. Luísa virou o rosto, recusando-se a encarar as lágrimas dele. O maxilar dela estava travado, e ela mordia o lábio inferior com força para tentar conter o próprio choro. O orgulho era a única coisa que ainda lhe restava, a última posse que a rua não tinha conseguido roubar. O silêncio denso e carregado de dor se instalou entre os dois, quebrado apenas pelo barulho dos primeiros carros passando pelas avenidas mais distantes. A cidade começava a acordar, indiferente ao drama silencioso que se desenrolava naquela calçada esquecida. Arthur sabia que qualquer movimento brusco poderia fazê-la correr, e ele não tinha certeza se conseguiria alcançá-la. Ele precisava ser paciente, precisava desconstruir a muralha que ele mesmo havia ajudado a erguer. Você está com frio, Luísa, e com certeza está com fome, ele falou em um tom suave, tentando trazer a conversa para as necessidades mais urgentes do momento. Deixa eu te levar para tomar um café quente. Só um café. Eu juro por tudo que é mais sagrado que, se você quiser, eu vou embora logo depois. A menção à palavra café fez o estômago de Luísa roncar de forma dolorosa e audível. Fazia 2 dias que ela não comia nada além de algumas sobras encontradas perto de uma feira livre. A fome era um monstro implacável que corroía as suas entranhas e turvava os seus pensamentos. Ela olhou para o casaco pesado que havia jogado no chão. A lembrança do calor que a roupa proporcionou durante os últimos minutos de sono era quase irresistível. A rua cobrava um preço alto demais, e a exaustão física começava a vencer a resistência emocional. Eu faço uma pausa agora para pedir que você compartilhe este vídeo com alguém especial. Se essa história está tocando o seu coração e fazendo você lembrar da fragilidade da vida, envie esse link no grupo da família ou para aquele amigo que sempre gosta de uma boa reflexão. Pequenos gestos de amor podem mudar o dia de alguém, assim como um simples reencontro pode mudar uma vida inteira. Luísa finalmente olhou nos olhos de Arthur. Havia uma mistura complexa de mágoa, desconfiança e uma ponta de esperança frágil naquele olhar cansado. Ela avaliou a expressão do empresário, buscando qualquer traço daquele homem arrogante que a havia humilhado no passado. Mas tudo o que ela encontrou foi um homem quebrado, ajoelhado na sujeira, implorando por uma chance de reparar os próprios erros. Com muita dificuldade, Luísa apoiou as mãos na calçada e fez um esforço para se colocar de pé. As pernas tremeram, ameaçando ceder sob o próprio peso. Arthur não pensou 2 vezes. Ele diminuiu a distância entre eles e ofereceu o braço como apoio, mas manteve as mãos espalmadas, sem agarrá-la. Luísa hesitou por um longo segundo, olhando para o terno impecável dele manchado pela sujeira da rua. Lentamente, ela aceitou o apoio.
Os dedos finos e frios dela tocaram o antebraço de Arthur, e o contato físico, por mais leve que fosse, fez o coração do empresário disparar. Ele pegou o casaco grosso do chão, bateu a poeira grosseira que estava no tecido e o colocou delicadamente sobre os ombros dela. "Vem", ele murmurou com carinho. "Tem uma padaria aberta a poucas quadras daqui. Eu vi quando estava caminhando." Os dois começaram a andar a passos muito lentos. A cada movimento, Luísa parecia sentir dor, consequência de meses dormindo em superfícies duras e enfrentando a umidade noturna. Arthur caminhava ao lado dela como um guarda-costas invisível, ajustando o próprio ritmo ao caminhar frágil da jovem. As pessoas que passavam por eles nas primeiras horas da manhã os olhavam com uma curiosidade indiscreta. A cena era no mínimo incomum. Um homem de terno elegante, visivelmente abalado, caminhando lado a lado com uma moradora de rua embrulhada em um sobretudo caro que arrastava no chão. Mas Arthur não dava a mínima para os olhares reprovadores ou surpresos. Se dependesse dele, o mundo inteiro poderia parar e julgar. O foco dele estava unicamente na mulher ao seu lado, na respiração curta dela e no esforço que ela fazia para não tropeçar nas calçadas esburacadas. A caminhada durou cerca de 20 minutos, mas para ambos pareceu uma eternidade. Uma eternidade feita de silêncios pesados e de palavras não ditas. O ar gelado da manhã batia nos rostos deles, trazendo a realidade de volta a cada rajada de vento. Eles finalmente chegaram à frente de uma pequena padaria de esquina. O cheiro de pão francês assando e de café coado no pano invadiu as narinas deles, trazendo uma onda de memórias avassaladoras. Foi em um lugar muito parecido com aquele que os caminhos deles haviam se cruzado pela primeira vez. Arthur abriu a porta de vidro com cuidado e fez um gesto para que ela entrasse primeiro. O ambiente estava aquecido e iluminado. O balcão estava repleto de bolos simples, pães de queijo fumegantes e broas de milho. Alguns trabalhadores em uniformes lanchavam rapidamente antes de iniciar a jornada de trabalho. O burburinho suave de conversas e o tilintar de xícaras criavam uma atmosfera acolhedora e segura. Luísa parou perto da porta, encolhendo os ombros sob o casaco grande, sentindo-se deslocada e extremamente constrangida. Ela olhou para os próprios pés sujos e para a barra desfiada do vestido velho. A iluminação clara do estabelecimento não deixava espaço para esconder a miséria que a rua havia imposto a ela. O atendente atrás do balcão, um senhor de cabelos grisalhos, olhou para Luísa com uma leve desconfiança inicial. Antes que o homem pudesse dizer qualquer coisa, Arthur se colocou sutilmente à frente dela, criando uma barreira protetora. "Bom dia. Nós vamos sentar na mesa do fundo. Eu gostaria que você nos trouxesse um bule do seu melhor café, pão quente com manteiga, queijo, presunto e bolo. Tudo o que tiver de mais fresco." O tom de voz de Arthur era firme, mas educado. Ele puxou a carteira de couro do bolso interno do terno manchado e colocou uma nota de valor alto sobre o balcão. O atendente arregalou os olhos diante da gorjeta generosa, engoliu as próprias opiniões e assentiu rapidamente com a cabeça. Arthur guiou Luísa até uma mesa pequena, localizada no canto mais afastado e discreto do salão. Ele puxou a cadeira de madeira com delicadeza para ela sentar. O gesto simples e cavalheiroso fez os olhos de Luísa se encherem de lágrimas mais uma vez. Fazia tanto tempo que ela não era tratada como um ser humano invisível que a gentileza doía. Ela sentou-se na beirada da cadeira, mantendo o casaco fechado até o pescoço. Arthur sentou-se na cadeira de frente para ela. Ele cruzou as mãos sobre a mesa limpa e apenas a observou. Não havia cobrança no olhar dele. Apenas um misto de alívio por ela estar segura e uma tristeza profunda pela condição em que ela se encontrava. O silêncio retornou entre eles, mas dessa vez não era o silêncio cortante do medo. Era a pausa necessária antes que as feridas começassem a ser expostas. O barulho da máquina de café, moendo os grãos, preenchia o espaço vazio da conversa. Luísa olhava para o guardanapo de papel sobre a mesa, passando os dedos sujos repetidamente pelas dobras brancas.
Ela parecia procurar coragem em cada pequeno movimento. Arthur respirou fundo, tentando controlar a própria emoção para não assustá-la ainda mais. Como... Arthur começou a falar, mas a voz falhou no meio da palavra. Ele pigarreou e tentou de novo, em um tom muito baixo e suave. Como as coisas chegaram a esse ponto, Luísa? O que aconteceu com você nesses últimos anos? A pergunta pairou no ar, pesada e inevitável. Luísa apertou os olhos e soltou um suspiro trêmulo. As mãos dela começaram a tremer incontrolavelmente sobre o guardanapo amarfanhado. A dor contida por tanto tempo parecia pronta para transbordar a qualquer momento. O atendente chegou à mesa carregando uma bandeja farta. O cheiro maravilhoso de café fresco e pão recém-assado envolveu os dois. O senhor colocou as xícaras, os pratos de porcelana simples e as travessas de comida sobre a mesa de madeira, lançando um olhar curioso antes de se afastar silenciosamente. Luísa encarou a comida farta com os olhos arregalados. A fome animal despertou de forma incontrolável. A boca dela encheu de água e a mão direita se moveu instintivamente em direção ao pão quente. Mas ela parou no meio do caminho, encolhendo a mão de volta, como se sentisse que não era digna de comer. A vergonha falou mais alto do que o instinto de sobrevivência. Ela não queria comer como uma fera faminta na frente do homem que ela um dia considerou o amor da sua vida. Ela baixou a cabeça, sentindo as primeiras lágrimas quentes escorrerem silenciosamente pelas bochechas sujas de fuligem. Arthur percebeu o conflito interno dela instantaneamente. O coração do empresário se partiu mais uma vez diante da dignidade ferida daquela mulher. Ele não disse nada. Ele simplesmente pegou um pão, cortou ao meio com uma faca de serra, passou uma camada generosa de manteiga que derreteu com o calor e colocou o pratinho bem na frente dela. Em seguida, ele serviu o café quente na xícara branca, adoçou com cuidado e empurrou suavemente para perto da mão dela. Ele fez tudo isso com uma lentidão calculada, sem emitir nenhum som. Era um cuidado prático, uma demonstração de afeto, sem a necessidade de discursos ensaiados. "Come", ele disse de forma doce e tranquilizadora. "Não tenha pressa. Ninguém vai tirar nada de você." Luísa levantou o rosto úmido de lágrimas. Os olhos dela encontraram os de Arthur, e pela primeira vez naquela manhã, ela viu o brilho familiar daquele jovem batalhador por quem havia se apaixonado. Aquele brilho de cumplicidade estava ali, escondido atrás das rugas de preocupação, e ele prestava atenção em cada detalhe doloroso. Ele viu a pequena cicatriz perto do queixo dela, que não existia antes. Viu as manchas escuras sob os olhos, testemunhas silenciosas de longas noites de frio, e percebeu o quanto os pulsos dela estavam finos, quase transparentes. Enquanto ela comia, um turbilhão de pensamentos passava pela mente de Arthur. Ele precisava tirá-la das ruas hoje mesmo. Ele precisava encontrar um médico, comprar roupas limpas, garantir um banho quente e uma cama macia. O dinheiro que antes servia apenas para alimentar o seu ego, agora tinha um propósito de vida ou morte. Luísa terminou o primeiro pão rapidamente e engoliu o restante do café em poucos goles. Ela hesitou por um momento antes de olhar para o prato de queijo e presunto. Arthur percebeu a incerteza e empurrou delicadamente a travessa para mais perto dela, encorajando-a sem dizer uma palavra. Ela pegou uma fatia de queijo branco, dobrou ao meio e levou à boca. O silêncio na mesa era preenchido apenas pelo barulho sutil da mastigação e da respiração ainda irregular da jovem. O ambiente calmo da padaria contrastava violentamente com a tempestade que acontecia dentro dos dois. Quando a pior parte da fome foi saciada, Luísa finalmente parou de comer. Ela recostou-se um pouco na cadeira, respirando fundo. A cor começou a voltar de forma muito sutil às maçãs do rosto dela. Ela limpou o canto da boca com as costas da mão suja, antes de lembrar do guardanapo sobre a mesa. Ela ajeitou a gola do casaco em torno do pescoço,
criando um escudo de proteção entre ela e o homem à sua frente. Os olhos dela, agora mais despertos, fixaram-se no rosto de Arthur. A tristeza profunda e a mágoa acumulada ao longo dos anos finalmente encontraram espaço para se manifestar em palavras. A jovem abaixou o olhar para as próprias mãos calejadas que repousavam no colo. O peso de todas as escolhas difíceis e de todas as noites solitárias parecia se concentrar nos ombros magros dela. Você perguntou como eu cheguei até aqui. Luísa disse com a voz baixa, carregada de uma dor que rasgava a alma de quem ouvia. Ela suspirou, engolindo em seco antes de continuar. Quando eu saí da sua casa naquele dia, eu achei que conseguiria recomeçar. Eu achei que o mundo seria justo com quem trabalha duro. Ela fez uma pequena pausa, fechando os olhos brevemente, como se estivesse revivendo as memórias angustiantes. Arthur inclinou o corpo ligeiramente para a frente, os olhos cravados no rosto dela, pendurado em cada palavra que escapava daqueles lábios ressecados. A respiração de Arthur falhou por um instante. Ele sabia que a dor dela era em grande parte culpa do seu próprio orgulho e cegueira. Ele apertou os punhos sobre as coxas, preparando-se para ouvir a verdade que ele próprio havia se negado a enxergar anos atrás. Luísa abriu os olhos novamente, encarando-o com uma intensidade que o desarmou por completo. A história dela não era apenas sobre perda, mas sobre uma série de eventos cruéis que a lançaram em um abismo sem volta. E ela estava finalmente prestes a abrir a porta desse passado sombrio. A luz da manhã agora invadia o pequeno espaço da padaria, iluminando as partículas de poeira que dançavam no ar. Luísa mantinha o olhar baixo, fixo na madeira desgastada da mesa. A xícara de café, vazia entre as mãos trêmulas, era o único porto seguro que ela conseguia encontrar naquele instante. O silêncio ao redor deles parecia denso, carregado com o peso de todos os anos perdidos e de todas as palavras nunca ditas. Eu aluguei um quarto nos fundos de uma pensão bem velha. Ela começou a falar, com a voz falhando um pouco. Era um lugar escuro, que cheirava a mofo e a desespero acumulado. Mas era o único teto que o dinheiro que eu tinha guardado podia pagar na época. Arthur ouvia cada sílaba com uma atenção quase dolorosa. Ele tentava imaginar a mulher que amava, sempre tão cheia de luz, confinada em um quarto úmido e sombrio. A culpa voltava a apertar o pescoço dele, como uma corda invisível que se fechava a cada revelação. Nos primeiros meses, eu tentei ser forte e provar para mim mesma que eu não precisava de você. Luísa continuou, erguendo os olhos por um breve momento. Eu consegui um emprego como garçonete em uma lanchonete de beira de estrada. O salário era muito pequeno, mas eu trabalhava 2 turnos seguidos para tentar juntar algum dinheiro. Ela descreveu como os pés doíam no final de cada dia exaustivo. Contou como as solas dos sapatos foram se desgastando até furarem, obrigando-a a colocar pedaços de papelão por dentro para não pisar diretamente no chão. Cada detalhe que escapava dos lábios dela era como uma facada no coração já sangrento de Arthur. Eu chegava em casa de madrugada, chorando de cansaço, mas eu não me rendia. A jovem disse com um brilho fraco de orgulho ressurgindo no olhar. Eu comprava pacotes de macarrão barato e vivia apenas disso. Eu queria construir a minha vida, queria ter o meu próprio valor sem depender das migalhas da sua atenção. Ouvir aquilo destruía a pose de empresário invencível que Arthur havia construído com tanto esforço. Ele percebia agora que o verdadeiro valor não estava nas ações da bolsa que ele acompanhava diariamente. O valor verdadeiro estava na coragem daquela mulher de enfrentar o mundo sozinha, armada apenas com a própria dignidade. Mas as coisas começaram a dar errado, uma após a outra. Luísa suspirou, e a tristeza voltou a dominar o rosto dela. O dono da lanchonete afundou em dívidas que ninguém conhecia. Um dia, eu cheguei para trabalhar e as portas estavam trancadas com cadeados grossos. Ela contou que o homem havia fugido durante a noite, levando o pouco dinheiro que restava no caixa e deixando todos os funcionários sem o pagamento do mês. Luísa não tinha economias suficientes para cobrir o aluguel daquele mês.
O desespero começou a bater na porta do pequeno quarto mofado, trazendo consigo o fantasma da fome. Eu andei por toda a cidade entregando currículos impressos em papel barato. Ela lembrou, massageando as próprias têmporas sujas. Eu me ofereci para limpar casas, para lavar pratos, para varrer calçadas. Mas as pessoas olhavam para as minhas roupas já desgastadas e balançavam a cabeça com pena ou com desprezo. O dinheiro acabou completamente em menos de 20 dias. A dona da pensão, uma senhora de coração endurecido pelas dificuldades da própria vida, não teve nenhuma paciência com a situação. Em uma manhã de terça-feira, Luísa encontrou a sua pequena mala de roupas jogada na calçada. Neste ponto da nossa história, eu quero fazer um convite muito especial para você que está me ouvindo. Se você está gostando da forma como contamos essas histórias de vida, inscreva-se no nosso canal. Faça parte desta comunidade de pessoas que valorizam os sentimentos reais e as segundas chances. Não custa nada para você, mas para nós, a sua inscrição é o maior incentivo para continuarmos trazendo esses relatos emocionantes. Eu sentei na calçada ao lado da minha mala e chorei até não ter mais lágrimas. Luísa disse, com a voz reduzida a um sussurro rouco. Eu não tinha amigos naquela parte da cidade. Eu não tinha família para quem ligar. Eu estava completamente e absolutamente sozinha no mundo. Arthur esticou a mão sobre a mesa de forma instintiva, querendo tocar os dedos dela para transmitir algum conforto. Mas ele conteve o movimento no meio do caminho, respeitando o limite invisível que ela ainda mantinha entre os dois. As próprias lágrimas de Arthur caíam silenciosas e quentes sobre a madeira da mesa. A primeira noite na rua foi a coisa mais aterrorizante que eu já vivi, ela revelou, abraçando o próprio corpo por baixo do casaco pesado de lã. O escuro esconde perigos que quem dorme em uma cama quente não consegue sequer imaginar. Cada barulho de passo, cada sombra, fazia o meu coração quase parar de medo. Ela explicou como aprendeu a se esconder para sobreviver. Descobriu que mulheres jovens sozinhas nas ruas eram presas fáceis para a maldade humana. Para se proteger, ela começou a usar roupas muito maiores do que o seu tamanho, encontradas no lixo, tentando esconder as próprias formas. Eu parei de lavar o rosto de propósito e cortei o meu cabelo com uma tesoura cega que achei na rua. Luísa confessou, revelando o sacrifício supremo da própria vaidade em nome da segurança. Eu queria parecer um monte de trapos velhos. Eu precisava me tornar invisível para que ninguém prestasse atenção em mim. O plano de sobrevivência dela funcionou da maneira mais cruel possível. Ela se tornou tão invisível que a sociedade simplesmente parou de enxergá-la como um ser humano. As pessoas passavam apressadas por ela nas calçadas, desviando o olhar como se ela fosse um mero obstáculo sujo no caminho. O frio dói nos ossos de um jeito que nenhuma roupa consegue esquentar quando você está deitada no cimento, ela continuou, olhando para a janela da padaria. Mas sabe o que doía mais, Arthur? Era a invisibilidade. Era gritar por socorro por dentro e ver o mundo inteiro caminhando apressado sem se importar se você estava viva ou morta. As palavras dela bateram no peito do empresário com a força de um furacão. Ele pensou em todas as vezes que havia cruzado com pessoas na rua, do alto do conforto do seu carro blindado. Ele também havia desviado o olhar, preocupado demais com as próprias metas e com o próprio ego inflado. Me perdoa, Arthur implorou, com a voz embargada e o rosto banhado em lágrimas. Eu sei que pedir perdão agora parece vazio diante de tudo o que você passou, mas eu nunca deixei de pensar em você. O meu orgulho maldito foi a prisão que me impediu de te procurar. Luísa olhou para ele com uma expressão indecifrável. Não havia raiva no olhar dela, apenas um cansaço infinito que parecia pesar séculos. A dor havia consumido todas as suas energias, não sobrando espaço sequer para alimentar ressentimentos antigos. O seu orgulho destruiu a nós dois, Arthur. Ela respondeu de forma branda, mas certeira. Você construiu o seu império de ouro, mas perdeu a sua alma no processo.
E eu perdi a minha vida tentando fugir da sombra fria que você se tornou. Eles ficaram em silêncio por um longo tempo após essa constatação dolorosa. O barulho da padaria começava a aumentar conforme o horário avançava. Mais pessoas entravam em busca de café quente, conversando alto sobre política, futebol e problemas cotidianos. Ninguém ali fazia ideia do drama profundo que se desenrolava naquela pequena mesa do canto. Para o resto do mundo, era apenas mais uma manhã de sexta-feira comum. Mas para Arthur e Luísa, aquele instante representava a linha tênue entre a destruição total e a possibilidade de um recomeço. Eu não quero a sua pena, Luísa disse de repente, quebrando o silêncio com uma firmeza inesperada. Eu aceitei o café porque a fome estava me enlouquecendo. Mas eu não vou ser o seu projeto de caridade para aliviar a sua consciência pesada. Ela fez menção de tirar o casaco de lã, preparando-se para levantar e voltar para as ruas cruéis. O pânico tomou conta do rosto de Arthur instantaneamente. Ele não suportaria perdê-la novamente, muito menos sabendo do inferno que a aguardava do lado de fora daquelas portas de vidro. Não é pena, Luísa. Pelo amor de Deus, não é pena, ele falou rapidamente, quase se levantando da cadeira. É amor. O mesmo amor que eu sufoquei anos atrás, mas que nunca morreu dentro de mim. É o meu desespero em tentar consertar o maior erro de toda a minha vida. A jovem parou com as mãos na gola do casaco. A palavra amor soou estranha e distante, como uma língua estrangeira que ela havia desaprendido a falar. O coração dela bateu um pouco mais forte, traindo a barreira de frieza que ela tentava desesperadamente manter. Eu sei que eu não mereço o seu perdão. Arthur continuou, abaixando o tom de voz para que apenas ela ouvisse. Eu sei que não posso apagar o sofrimento que você viveu naquelas calçadas, mas me deixe cuidar de você. Me deixe garantir que você nunca mais sinta frio ou fome na sua vida. Luísa olhou para as próprias mãos calejadas e sujas. A perspectiva de voltar para o papelão molhado a aterrorizava mais do que ela queria admitir. Mas a ideia de voltar para a vida de Arthur, com todas as cicatrizes expostas, parecia igualmente assustadora e incerta. Se você está acompanhando cada detalhe dessa conversa difícil, deixe o seu curtir neste vídeo. O seu apoio é fundamental para que o algoritmo do YouTube entenda que essa é uma história de valor. Ao curtir, você ajuda o nosso canal a crescer e a alcançar outras pessoas que também precisam de mensagens de esperança e redenção. E se eu for com você, ela questionou, com a voz trêmula de insegurança. O que acontece depois? Você me esconde em um quarto escuro para que os seus amigos ricos não vejam o lixo que você recolheu na sarjeta. A pergunta ácida era um reflexo direto das feridas que ainda sangravam. Arthur sentiu o golpe, mas não recuou. Ele sabia que precisava provar as próprias palavras com atitudes claras, e não apenas com promessas vazias ao vento. Eu não ligo para os meus amigos e não ligo para o que ninguém pensa, ele respondeu com uma convicção absoluta que fez os olhos dela se arregalarem levemente. A minha vida perfeita era uma grande mentira, Luísa. A única verdade que me restou foi encontrar você deitada naquele chão duro. Ele explicou que não a levaria para a sua cobertura luxuosa imediatamente. Ele entendia que o choque de realidade seria violento demais. O plano dele era simples, focado apenas no conforto e na recuperação imediata da dignidade física dela. Nós vamos sair daqui e procurar um hotel tranquilo, Arthur explicou de forma calma e paciente. Eu vou alugar um quarto para você. Você vai poder tomar o banho quente mais longo da sua vida. Vai dormir em uma cama limpa e macia. E eu vou providenciar roupas novas e um médico para avaliar a sua saúde. Luísa processava aquelas informações lentamente. A promessa de um banho quente e de uma cama limpa parecia uma miragem maravilhosa na mente de alguém que não conhecia conforto há tanto tempo. A exaustão física dela gritava em concordância com a proposta dele. Você não precisa falar comigo se não quiser, ele acrescentou,
percebendo a hesitação nos olhos castanhos dela. Eu alugo um quarto ao lado do seu. Eu só estarei lá para garantir que você tenha tudo o que precisa. Sem pressa, sem cobranças. Apenas um dia de cada vez. A delicadeza daquela proposta balançou as defesas de Luísa. O homem arrogante que a havia expulsado emocionalmente de casa não existia mais. No lugar dele, havia alguém disposto a caminhar na velocidade das feridas dela, respeitando o espaço de que ela tanto precisava. Ela respirou fundo, fechou os olhos por um segundo e finalmente assentiu com a cabeça, um movimento quase imperceptível. Foi apenas um pequeno gesto de concordância, mas para Arthur foi como ver o sol nascer novamente no horizonte escuro da sua existência. O empresário levantou-se da mesa com cuidado. Ele deixou uma nota extra embaixo da xícara de café, um gesto automático de quem estava acostumado a pagar por tudo, mas desta vez acompanhado de um sorriso genuíno de gratidão ao velho atendente do balcão. Arthur caminhou até o lado de Luísa e ajudou-a a se levantar. As pernas dela ainda estavam fracas, e ela precisou se apoiar levemente no braço dele. O toque a fez encolher um pouco os ombros, mas ela não recuou. Eles caminharam juntos até a porta de saída. Quando eles abriram a porta de vidro da padaria, a claridade total da manhã atingiu os olhos deles. A cidade já estava em pleno funcionamento, barulhenta, apressada e impiedosa. Carros buzinavam nas avenidas e as calçadas estavam tomadas por pessoas apressadas a caminho do trabalho. Luísa sentiu um calafrio percorrer a espinha ao enfrentar a rua novamente. Aquele ambiente representava perigo, dor e humilhação. Ela se encolheu dentro do casaco grande de Arthur, tentando se esconder do mundo exterior que a havia maltratado com tanta crueldade. Percebendo o medo paralisante dela, Arthur se aproximou um pouco mais. Ele não a abraçou, mas se posicionou de uma forma que o próprio corpo funcionasse como um escudo protetor contra o fluxo de pessoas que passava pela calçada estreita. "Está tudo bem", ele sussurrou perto do ouvido dela. "Eu estou aqui com você agora. Nada de ruim vai acontecer." Ele ergueu o braço e acenou para um táxi que vinha descendo a rua. O veículo amarelo parou bruscamente perto da calçada. O motorista baixou o vidro do carona e olhou desconfiado para a cena. A aparência imunda de Luísa, envolta no casaco de luxo, contrastava bizarramente com o homem de terno manchado ao lado dela. O taxista fez uma careta e ameaçou arrancar com o carro, claramente não querendo sujar o estofado do seu veículo. Mas Arthur foi mais rápido. Ele enfiou a mão no bolso, puxou 3 notas de alto valor e colocou diretamente na mão do motorista surpreso. "Nós precisamos ir até o hotel mais tranquilo e limpo que você conhecer na região central", Arthur ordenou com uma voz que não aceitava recusas. "E eu estou pagando o dobro pela sua discrição e pela sua paciência." O motorista engoliu a própria arrogância diante daquele dinheiro fácil. Ele destravou as portas traseiras do carro sem dizer uma única palavra. Arthur abriu a porta com cuidado e ajudou Luísa a entrar. Ela escorregou para o banco de couro macio, sentindo um alívio imediato nas pernas cansadas. Arthur entrou logo em seguida, fechando a porta e isolando os dois do barulho infernal da cidade. O ar-condicionado do carro estava ligado, criando um ambiente confortável e seguro. O veículo começou a se mover pelo trânsito pesado. "Aproveito essa pequena viagem de táxi para pedir que você deixe um comentário aqui embaixo. Você acredita que as pessoas podem realmente mudar após um trauma ou após reconhecerem um erro grave? Escreva a sua opinião sincera. Nós gostamos muito de ler as experiências de vida de cada um de vocês que nos acompanham fielmente." Durante o trajeto, os dois não trocaram palavras. Luísa olhava fixamente para a janela, observando os prédios altos e as calçadas por onde ela havia caminhado sem rumo tantas vezes. Ver a cidade de dentro de um carro confortável era uma experiência surreal após tantos meses lutando contra o asfalto. Arthur, por sua vez, mantinha os olhos nela.
Ele observava o reflexo do rosto sujo de fuligem no vidro da janela do carro. O coração dele doía por cada marca de sofrimento, mas, ao mesmo tempo, uma chama de esperança começava a aquecer o peito do empresário. Ela estava ali, estava viva, e ele lutaria até o último fôlego para devolver o sorriso dela. Após cerca de meia hora de trânsito lento, o táxi parou em frente a um hotel tradicional e discreto, localizado em uma rua arborizada e silenciosa. O prédio não era um daqueles arranha-céus de vidro espelhados cheios de luxo ostensivo, mas sim uma construção clássica, que transmitia paz e segurança. Arthur pagou a corrida, dispensou o troco e desceu do carro primeiro. Ele abriu a porta para Luísa e ofereceu a mão para ajudá-la a sair. Ela hesitou por um segundo diante do saguão bem iluminado do hotel, intimidada pela limpeza impecável do lugar. Eles não vão me deixar entrar assim, ela murmurou baixinho, escondendo as mãos sujas nos bolsos profundos do casaco de lã. Eu vou sujar o chão deles, Arthur. A vergonha na voz dela era palpável. O empresário sentiu um nó na garganta, mas forçou um sorriso encorajador. Ele tocou levemente o cotovelo dela, guiando-a em direção às grandes portas de vidro do estabelecimento. Deixe que eu me preocupo com isso, ele respondeu com firmeza. Você é a minha convidada de honra hoje. E ninguém, absolutamente ninguém neste lugar, vai olhar torto para você enquanto eu estiver ao seu lado. Eles atravessaram as portas automáticas e entraram no saguão espaçoso. O cheiro de produtos de limpeza caros e o frescor do ar-condicionado substituíram o odor caótico das ruas. O recepcionista, um rapaz jovem de uniforme alinhado, arregalou os olhos ao ver o casal inusitado se aproximando do balcão de mármore. O funcionário abriu a boca para dizer que moradores de rua não eram permitidos ali, mas a postura autoritária de Arthur o fez calar a boca no mesmo instante. O empresário encostou no balcão e tirou um cartão de crédito preto da carteira, colocando-o sobre a superfície gelada com um estalo seco. Bom dia, Arthur disse, usando aquele tom de voz de quem estava acostumado a comandar salas de reuniões gigantescas. Eu preciso das chaves de 2 das suas melhores suítes, e eu preciso que o serviço de quarto seja acionado imediatamente. O rapaz engoliu em seco, olhando do cartão ilimitado para o rosto sério do homem, e depois desviando o olhar rapidamente para a mulher encolhida no casaco enorme. Ele digitou freneticamente no computador, temendo perder o emprego caso contrariasse aquele hóspede intimidador. Em menos de 3 minutos, as chaves magnéticas estavam sobre o balcão. Arthur pegou os cartões e guiou Luísa em direção aos elevadores forrados de carpete macio. Quando as portas de metal se fecharam, o silêncio retornou. Eles começaram a subir em direção aos andares mais altos, deixando o nível das ruas cruéis cada vez mais distante. Chegando ao andar indicado, eles caminharam por um corredor largo e bem decorado. Arthur parou em frente à porta de madeira escura e aproximou o cartão da fechadura eletrônica. Um bip suave confirmou a abertura. Ele empurrou a porta e fez um sinal para que ela entrasse. O quarto era amplo, iluminado por grandes janelas que deixavam o sol da manhã entrar com força. Havia uma cama imensa no centro, coberta com lençóis brancos impecáveis e dezenas de travesseiros macios. Ao fundo, a porta do banheiro estava entreaberta, mostrando azulejos brancos brilhantes e toalhas felpudas arrumadas com cuidado. Luísa deu 2 passos para dentro do quarto e parou. Ela olhou ao redor, completamente deslumbrada. Aquele espaço seguro e limpo parecia pertencer a um universo paralelo, muito distante da calçada imunda onde ela havia acordado horas atrás. Ela caminhou devagar até um grande espelho encostado na parede perto do guarda-roupa. Pela primeira vez em muitos meses, Luísa pôde ver o próprio reflexo em um vidro claro e iluminado. O choque a paralisou completamente diante da própria imagem. A mulher que a encarava do outro lado do espelho era quase uma estranha. O rosto estava magro, encovado, desenhando uma expressão de sofrimento permanente.
A pele estava coberta por uma camada fina de sujeira escura, que realçava ainda mais as olheiras profundas e arroxeadas. O cabelo, cortado de forma irregular, estava opaco e cheio de poeira. As lágrimas voltaram a encher os olhos de Luísa. Ela levantou uma das mãos trêmulas e tocou o próprio rosto no espelho, como se tentasse reconhecer a garota alegre da padaria que um dia habitou aquele mesmo corpo ferido. Um soluço doloroso escapou da garganta dela, quebrando a paz daquele quarto luxuoso. Arthur, que estava parado na porta do corredor, observava a cena com o coração em frangalhos. Ele sabia que a jornada de recuperação dela seria longa, difícil e cheia de percalços emocionais. As feridas do corpo se curariam com remédios e comida, mas as feridas da alma levariam muito mais tempo. Mas ele estava disposto a esperar. Ele esperaria o tempo que fosse necessário, dias, meses ou anos, para ver aquele sorriso radiante iluminar o rosto dela mais uma vez. A vida havia lhe dado uma segunda chance de fazer a coisa certa, e Arthur jurou a si mesmo que não a desperdiçaria por nada neste mundo. O soluço doloroso de Luísa quebrou o silêncio do quarto de hotel. Arthur continuava parado na porta, sentindo o próprio peito apertar de forma insuportável diante da cena. Ele sabia que aquele espelho não refletia apenas a sujeira física acumulada pelas noites frias nas ruas. O vidro claro e implacável mostrava as cicatrizes invisíveis, os medos profundos e a perda cruel da própria identidade. Luísa escondeu o rosto fino e pálido entre as mãos trêmulas. Ela era incapaz de continuar encarando a mulher estranha em que havia se transformado ao longo daqueles anos. Os ombros frágeis dela sacudiam com a força do choro que havia sido contido por tanto tempo nas calçadas. Eu sinto muito, Arthur murmurou com a voz embargada pela culpa. Ele deu apenas um passo cauteloso para dentro do quarto, respeitando o espaço dela. Eu sei que dói olhar para trás e ver o que o tempo implacável fez com você. Mas você continua sendo a mulher mais linda e corajosa que eu já conheci. As palavras dele soaram profundamente sinceras, carregadas de uma admiração genuína. Mas para Luísa, elogios pareciam não fazer sentido algum naquele momento de dor. Ela se sentia como um vaso antigo quebrado, cujos pedaços haviam sido colados de qualquer jeito pelas mãos duras da rua. O empresário percebeu que discursos longos e palavras bonitas não seriam suficientes para acalmar a tempestade interna dela. Ele precisava agir rapidamente, precisava oferecer conforto real e prático antes que ela entrasse em pânico. Eu vou preparar a banheira para você, Arthur disse em um tom suave e encorajador, tentando desviar a atenção dela do espelho cruel. A água quente vai ajudar a relaxar os músculos cansados e a espantar esse frio antigo que ainda está no seu corpo. Ele caminhou lentamente até o banheiro espaçoso, evitando fazer qualquer movimento brusco que a assustasse. Luísa permaneceu parada perto do guarda-roupa pesado. Ela abraçava o próprio corpo por cima do casaco grosso de lã. O som da água forte caindo na banheira de porcelana branca ecoou pelo quarto silencioso. Aquele som trazia uma promessa invisível de alívio, de calor e de limpeza profunda. Arthur testou a temperatura da água com a mão direita. Ele garantiu que estivesse morna e reconfortante, nem muito quente, nem fria demais para a pele sensível dela. Ele abriu pequenos frascos de sabonete líquido do próprio hotel, que tinham um aroma calmante de lavanda. Ele derramou o líquido na água, criando uma espuma leve, branca e muito cheirosa. Em seguida, ele separou as toalhas mais grossas e macias que encontrou nas prateleiras brancas. Arthur colocou as toalhas dobradas bem perto da borda da banheira para facilitar o alcance. Ele também pegou um roupão branco e felpudo, deixando-o estendido com cuidado sobre um banco de madeira no canto do banheiro elegante. Está tudo pronto, ele avisou, voltando para o quarto e parando a uma distância segura da jovem. Tem sabonete perfumado, shampoo e toalhas limpas à sua disposição. Leve o tempo que precisar para você. Luísa olhou desconfiada para a porta aberta do banheiro.
O vapor perfumado e quente começava a invadir o quarto, criando uma atmosfera acolhedora e segura que a atraía. Ela assentiu com a cabeça de forma quase imperceptível. Eu reservei o quarto ao lado do seu, Arthur explicou de forma calma, apontando para uma porta de conexão fechada que unia as duas suítes. Eu vou estar lá esperando por você. Vou pedir que comprem algumas roupas confortáveis e novas para você usar quando sair do banho. Ele deu as costas lentamente e caminhou em direção à porta do próprio quarto. Ele queria dar a ela a privacidade total de que precisava naquele momento de vulnerabilidade. O som da porta se fechando suavemente deixou Luísa sozinha com os próprios medos e com a fumaça da água morna. Antes de continuarmos acompanhando esse momento tão delicado e transformador na vida de Luísa, eu quero pedir algo simples para você. Se essa história está tocando a sua emoção e fazendo você refletir sobre a importância de acolher quem amamos, inscreva-se aqui no nosso canal. Ative também o sininho das notificações para não perder as nossas conversas. A sua presença constante aqui é o que dá sentido a todo o nosso trabalho de contar boas histórias de superação. Com as mãos tremendo levemente de nervosismo, a jovem caminhou até o banheiro iluminado. Ela fechou a porta de vidro fosco, sentindo o próprio coração bater acelerado no peito. Havia muito tempo que ela não ficava sozinha em um ambiente tão protegido, limpo e luxuoso. Ela tirou o casaco pesado de lã que Arthur havia lhe emprestado com muito esforço. Ela o dobrou com um cuidado quase reverente, colocando-o sobre a pia de mármore brilhante. Em seguida, ela começou a tirar as próprias roupas velhas que usava como escudo nas ruas. O vestido desbotado e de tecido muito fino caiu no chão formando um pequeno monte escuro. Ficar nua diante de outro espelho grande foi ainda mais difícil e doloroso. O corpo dela contava em detalhes a história triste da fome aguda e do abandono social. As costelas marcavam dolorosamente a pele muito pálida e sem vida. Havia pequenos hematomas amarelados espalhados pelas pernas magras, causados pelas inúmeras noites dormindo no chão duro de cimento. Luísa entrou na banheira com extrema lentidão e muito cuidado. A água perfeitamente morna tocou a pele fria dela, causando um leve arrepio inicial de choque térmico. Ela sentou-se devagar na porcelana lisa, afundando o corpo cansado até a altura dos ombros. A sensação maravilhosa de estar imersa em água limpa e perfumada foi totalmente avassaladora. Ela fechou os olhos cansados e soltou um gemido baixo de puro alívio. Aos poucos, a sujeira pesada e sombria da rua começou a se soltar da pele marcada dela. A água cristalina da banheira foi ganhando um tom escuro e triste, carregando embora as marcas de meses inteiros de sofrimento calado. Luísa pegou a esponja amarela e macia. Ela começou a esfregar os braços finos e as pernas machucadas com determinação. Ela chorava em silêncio absoluto enquanto limpava cada centímetro do próprio corpo ferido pelas dificuldades do mundo. Ela lavou o cabelo curto, que havia sido mal cortado com tesoura cega, repetidas vezes. A espuma inicialmente branca do shampoo ficava cinza muito rapidamente. Isso exigia que ela enxaguasse os fios e repetisse o mesmo processo de limpeza várias vezes seguidas. Com os próprios dedos fracos, ela tentou desfazer os nós secos mais difíceis que haviam se formado ao longo daquelas semanas de abandono extremo. Cada movimento ali era uma pequena batalha silenciosa contra o passado recente e assustador que a perseguia. O cheiro reconfortante de lavanda substituía gradualmente o odor terrível de umidade, fuligem e medo constante. Aquele banho longo não era apenas uma simples limpeza física necessária para a saúde. Era, acima de tudo, um ritual doloroso de purificação da própria alma machucada. Quando finalmente sentiu que o corpo estava limpo de verdade, Luísa levantou a trava do ralo redondo. Ela deixou toda aquela água escura e triste escorrer embora para sempre.
Em seguida, ela ligou a ducha moderna, que ficava presa acima da banheira branca. Ela deixou a água corrente e forte lavar os últimos vestígios de espuma e de memórias amargas. Ela ficou ali embaixo por longos e silenciosos minutos. O rosto estava voltado para o alto, deixando as lágrimas recentes se misturarem pacificamente com a água quente do banho. Ao sair da banheira com passos cuidadosos, ela pegou a toalha grande e mais macia do conjunto. Ela secou a própria pele, limpa com uma delicadeza profunda que havia esquecido que ainda existia. Vestir aquele roupão grosso do hotel foi como receber um abraço quente, demorado e extremamente protetor. Você percebe como pequenos gestos de respeito e dignidade podem mudar completamente o dia de alguém. Arthur não tentou comprar a confiança dela com luxo ostensivo, mas com conforto real e atenção aos detalhes. Deixe aqui nos comentários de qual cidade ou estado você está nos assistindo agora. É muito gratificante saber até onde as nossas reflexões estão chegando todos os dias. O tecido acolhedor envolveu o corpo muito magro dela, oferecendo um conforto térmico que a fez suspirar em gratidão silenciosa. Ela secou os cabelos úmidos com outra toalha menor e os penteou usando apenas os próprios dedos. Ela observou o próprio reflexo no espelho, embaçado pela fumaça do vapor perfumado. A mulher encolhida e coberta de sujeira havia desaparecido misteriosamente. No lugar dela, havia uma jovem excessivamente pálida, muito abatida, mas inegavelmente limpa e cheia de dignidade humana. Luísa abriu a porta de madeira do banheiro e voltou pisando macio para o quarto iluminado. Sobre a beirada fofa da cama imensa, ela encontrou algumas sacolas bonitas de papelão de lojas comuns. Arthur havia cumprido a promessa de comprar roupas rapidamente enquanto ela tomava banho. Dentro das sacolas coloridas, havia roupas íntimas totalmente novas de algodão muito macio. Havia calças compridas de moletom cinza, camisas de tecido solto e limpo, além de pares de meias grossas para o frio. Não havia absolutamente nada extravagante, apertado ou luxuoso demais naquelas embalagens. Eram apenas roupas extremamente confortáveis e discretas. Elas foram escolhidas com cuidado para não incomodar a pele sensível e fragilizada pelo longo tempo nas ruas. O cuidado visível dele em escolher peças tão simples tocou profundamente o coração machucado de Luísa. Ela sabia que se ele tivesse comprado vestidos caros de grife ou roupas muito reveladoras, ela teria se sentido como um objeto sendo enfeitado. Mas aquelas peças confortáveis de algodão mostravam que o empresário entendia perfeitamente a necessidade atual dela. Ela vestiu as roupas novas e secas muito lentamente, apreciando cada instante. O tecido limpo e com cheiro de novo, tocando a pele ferida, trouxe uma sensação de normalidade incalculável. Ela achava, até poucos dias atrás, que havia perdido aquela sensação de conforto para todo o sempre. As roupas de frio ficaram consideravelmente largas no corpo desnutrido e pequeno, mas elas eram maravilhosamente quentes e funcionais para aquele exato momento. Enquanto terminava de calçar as meias grossas, Luísa ouviu batidas extremamente suaves na porta do corredor interno. Ela paralisou por um segundo inteiro, sentindo uma pequena ponta de insegurança voltar a assombrar a mente. Mas ela respirou bem fundo, criando coragem, e caminhou descalça até a divisória de madeira. Ela girou a maçaneta prateada e abriu a porta lentamente, mantendo a cabeça levemente inclinada para baixo. Arthur estava de pé pacientemente do outro lado do portal iluminado. Ele também havia tomado um banho revigorante e rápido no próprio quarto ao lado. Ele agora usava roupas casuais bem simples, uma calça tradicional escura e uma camisa de botão sem gravata. Ao ver Luísa devidamente limpa, aquecida e vestida, os olhos cansados do empresário se encheram de lágrimas salgadas mais uma vez. Ele teve que morder a parte interna do lábio inferior para não chorar na frente dela. Ela continuava tão frágil, tão desesperadamente magra. Você está muito linda,
Ele murmurou sem pensar, com a voz embargada pela emoção genuína do reencontro pacífico. Eu pedi algumas coisas leves e quentes para nós comermos juntos agora. E eu tomei a liberdade cuidadosa de chamar um médico da minha mais absoluta confiança. A menção repentina a um profissional de saúde fez Luísa encolher os ombros defensivamente. Ela detestava o ambiente frio de hospitais com todas as forças. Ela tinha um medo real do julgamento maldoso que algumas pessoas costumavam ter com antigos moradores de rua. Arthur percebeu o receio e o pânico imediato surgindo no olhar castanho dela. Ele se apressou educadamente em tranquilizá-la, antes que ela tentasse fugir daquele compromisso importante para a própria recuperação. Ele vem aqui no nosso quarto de forma muito particular. É um amigo muito antigo, ele jamais fará perguntas desconfortáveis sobre a sua vida. Arthur garantiu com um tom excessivamente protetor. Eu só quero ter a certeza absoluta de que você não está com uma anemia profunda ou lidando com alguma infecção causada pelo frio cortante. A jovem mulher assentiu devagar, concordando com a lógica da necessidade médica imediata. O próprio corpo dela doía em lugares ocultos que ela nem sabia como explicar direito. Uma avaliação médica totalmente silenciosa e discreta parecia ser uma decisão muito sensata naquele momento frágil. As feridas invisíveis do coração humano demoram muito mais tempo para cicatrizar do que as marcas físicas no corpo, não é mesmo? Se você já precisou cuidar de alguém que estava seriamente doente ou com o coração partido, conte um pouco dessa sua experiência nos comentários. O amor dedicado cura dores e nós precisamos espalhar essa mensagem positiva para quem precisa ler isso hoje. Pouco tempo depois daquela conversa, o serviço especializado de quarto trouxe uma bandeja prateada muito farta. Havia pratos fundos com sopas de legumes quentes, diversas torradas crocantes e copos altos de sucos naturais. Eles sentaram em pequenas poltronas confortáveis perto da janela de vidro e comeram em um silêncio quase sagrado. Luísa tomou a sopa alaranjada com extremo cuidado e lentidão. Ela sentia o estômago doente aquecer lentamente. O corpo dela parecia agradecer silenciosamente pela primeira refeição verdadeiramente nutritiva em vários meses difíceis. Logo após o término do almoço tardio, bateram na porta principal do corredor do hotel. Arthur atendeu prontamente e recebeu com gratidão o Dr. Roberto. Era um médico respeitado, de cabelos brancos ralos, olhar extremamente sereno e postura amigável. O senhor entrou no quarto com passos curtos e muito calmos. Ele cumprimentou Luísa com um sorriso paternal que desarmou as defesas iniciais dela. O médico experiente não fez nenhuma pergunta invasiva sobre o passado triste dela nas ruas sujas da capital. Ele agiu com um nível de profissionalismo impecável e com uma humanidade rara de se ver. Ele aferiu a pressão arterial no braço esquerdo dela, auscultou os pulmões e o coração com o estetoscópio tradicional e examinou a garganta irritada dela com o auxílio de uma pequena lanterna clara. Você está lidando com um grau bem severo de desnutrição crônica e de exaustão física extrema, o médico experiente explicou de forma clara e calma. A sua pressão arterial está muito baixa. O seu jovem corpo consumiu quase todas as preciosas reservas de energia para sobreviver ao clima. O médico atencioso prescreveu algumas vitaminas bem fortes para o sangue. Ele também recomendou o uso de um suplemento alimentar líquido para ajudar a reconstruir as fibras musculares perdidas ao longo do tempo de abandono. Eu vou precisar colher um pouquinho de nada do seu sangue agora, Luísa. O Dr. Roberto avisou com um tom extremamente amável e cuidadoso. É um procedimento padrão e simples para checarmos os seus níveis de ferro, as suas vitaminas vitais e a função perfeita dos seus órgãos internos. Luísa fechou os olhos apertados com um pouco de medo natural e esticou o braço fino para a frente. As veias dela estavam finas e difíceis de localizar por causa da baixa hidratação. Mas a longa experiência do velho médico tornou o procedimento totalmente tranquilo.
Enquanto o sangue escuro enchia lentamente os pequenos frascos plásticos, Arthur assistia a tudo angustiado do outro lado do quarto. Ele estava com os braços fortemente cruzados sobre o peito, exibindo uma expressão de preocupação profunda e amorosa no rosto sério. Quando o médico atencioso terminou o procedimento rápido, ele colocou um pequeno e delicado curativo redondo no braço dela. Arthur fez questão de acompanhar o Dr. Roberto até a porta do corredor para conversarem rapidamente a sós. A porta espessa se fechou com um clique metálico suave. Luísa sentia um cansaço avassalador dominando a mente e o corpo. O banho quente prolongado, a comida farta no estômago e a ausência maravilhosa do estado de alerta constante nas ruas cobravam o seu preço em forma de sono. Muitas vezes na vida, nós passamos o nosso tempo inteiro correndo atrás de acúmulo de dinheiro e de sucesso profissional. Acabamos nos esquecendo completamente que a verdadeira e sólida riqueza do ser humano não pode ser comprada, não é? Se você concorda de coração com isso, deixe o seu curtir neste momento do vídeo. É um simples toque na tela, mas que nos ajuda grandemente a continuar criando conteúdos valiosos. Arthur retornou ao quarto luxuoso poucos minutos depois. Ele carregava pequenas sacolas coloridas de farmácia, contendo os frascos de medicamentos recém-receitados. Ele percebeu imediatamente que ela lutava contra o sono para manter os olhos escuros abertos. "Vem, você precisa dormir profundamente agora", ele chamou com uma ternura gigante na voz. Ele caminhou apressado até a cama imensa e afastou os cobertores pesados para facilitar. "Essa cama enorme é todinha sua hoje. Eu estarei no quarto ao lado vigiando tudo." A jovem moça levantou-se com muita dificuldade e dor. As pernas ainda estavam fracas, pesadas, parecendo feitas inteiramente de chumbo e cansaço. Ela caminhou desajeitada até a cama fofa e deitou-se vagarosamente de lado. Ela encolheu rapidamente as pernas contra o próprio peito em uma posição quase fetal. Era um triste reflexo condicionado pelo medo, típico de quem passou meses dormindo no asfalto. Arthur puxou o cobertor branco mais macio e a cobriu cuidadosamente até a altura dos ombros. Ele hesitou parado por um milésimo de segundo perto do rosto dela. Mas ele acabou cedendo sem lutar ao próprio impulso amoroso de cuidar. Ele se abaixou lentamente e depositou um beijo extremamente leve, casto e respeitoso bem no meio da testa dela. Luísa fechou os olhos cansados em definitivo e a escuridão incrivelmente acolhedora do sono a abraçou naquele exato instante. Foi o sono mais profundo, silencioso e reparador que ela teve em todos aqueles anos difíceis. Não havia barulhos assustadores de trânsito ao redor. As horas paradas viraram dias calmos e rotineiros dentro daquele quarto seguro de hotel central. Durante os primeiros 7 dias, a rotina diária deles consistiu inteiramente em pequenas e preciosas vitórias corporais. Arthur fez o impensável para qualquer homem do ramo dos grandes negócios corporativos. Ele cancelou absolutamente todas as reuniões presenciais milionárias da sua empresa. Ele delegou todas as funções vitais para os seus antigos diretores associados. Ele avisou formalmente a todos eles que estaria completamente indisponível por tempo totalmente indeterminado. Os milhões de reais acumulados na conta bancária dele perderam qualquer brilho. A única expansão ou investimento de negócio que realmente importava para ele agora era a recuperação veloz da saúde da mulher que estava repousando no quarto ao lado. Aos poucos, a cor de vida começou a voltar de forma tímida ao rosto expressivo de Luísa. As bochechas antes fundas ganharam um tom muito levemente rosado de saúde. A sombra cruel de desespero ao redor dos olhos bonitos começou a se dissipar como fumaça no vento. Eles começaram a conversar com mais frequência sobre assuntos propositalmente leves do cotidiano. Eles evitavam cautelosamente tocar nas feridas emocionais mais profundas relacionadas ao passado doloroso que partilhavam. Arthur passava horas apenas falando sobre a tranquilidade que ele finalmente sentia. Certa tarde ensolarada,
Quase 14 dias após o triste resgate noturno na calçada, o cenário começou a mudar. Arthur pediu com muita educação que eles sentassem juntos em um pequeno sofá de 2 lugares perto da janela do quarto. Ele parecia visivelmente nervoso e muito apreensivo. Ele esfregava as 2 mãos juntas repetidas vezes, enquanto buscava nervosamente as palavras exatas na própria mente. Luísa percebeu a inquietação corporal dele e dedicou a sua atenção total ao assunto. Nós não podemos morar neste quarto de hotel para todo sempre. Arthur começou a falar de forma direta, com um tom de voz bastante cuidadoso. Eu sei perfeitamente que a ideia horrível de voltar para a minha enorme cobertura milionária não faz nenhum sentido positivo para você. Luísa sentiu o corpo inteiro enrijecer involuntariamente. A mera ideia de voltar a pisar no antigo apartamento enorme dele a apavorava. Foi exatamente naquele lugar frio que a grande solidão dela havia começado muitos anos atrás. Eu comprei uma nova casa ontem mesmo, ele revelou de supetão, observando ansiosamente as mínimas reações no rosto pequeno dela. É uma casa bem simples, em um bairro bastante tranquilo e totalmente afastado do barulho nervoso do centro da cidade. A surpresa enorme e muda marcou o rosto incrédulo da jovem moça. Arthur, o homem teimoso que sempre precisou ostentar poder e status, havia comprado uma casa simples e comum. A transformação da alma dele parecia ser tão gigante e profunda quanto o próprio arrependimento verdadeiro que ele carregava nas costas. A casa de muros baixos está inteiramente no seu nome, ele continuou rapidamente. Ela é única e exclusivamente a sua garantia de segurança. Se você quiser se mudar e morar lá totalmente sozinha para recomeçar, eu respeitarei em silêncio, mas eu adoraria morar lá junto com você. A proposta clara dele era um ato absoluto e corajoso de rendição amorosa. Luísa olhou fixamente para as mãos firmes do empresário milionário. Você realmente abriria mão de todo o seu conforto e luxo apenas por mim, Arthur? Ela perguntou baixinho. Eu já perdi o amor da minha vida uma vez por ser o cara mais tolo e egoísta do mundo, ele respondeu prontamente, olhando diretamente dentro dos olhos molhados dela. O meu falso império de concreto frio não serve para absolutamente nada. Eles saíram do hotel de luxo na manhã tranquila do dia seguinte. A viagem silenciosa de carro particular até a nova e modesta casa foi marcada por uma ansiedade boa no peito de ambos. Eles entraram na casa perfeitamente arrumada de mãos dadas, como antigos namorados que faziam as pazes. Enquanto caminhavam devagar em direção à cozinha ampla para prepararem juntos o primeiro almoço doméstico, um evento estranho aconteceu. Luísa parou de caminhar abruptamente perto da pia. O ambiente claro da cozinha pareceu girar de forma totalmente descontrolada ao redor do corpo frágil dela. Uma onda muito forte e súbita de enjoo físico revirou impiedosamente o estômago dela. Ela soltou a mão quente de Arthur com urgência. Ela se apoiou fortemente na bancada de mármore liso da cozinha, fechando os olhos apertados com imensa força. A tontura repentina de Luísa definitivamente não era apenas um resquício da grande fraqueza das madrugadas nas ruas escuras da cidade. O corpo dela estava de fato começando a dar os seus primeiros e silenciosos sinais de uma mudança muito maior e surpreendente. A vida tem maneiras muito misteriosas de nos surpreender quando menos esperamos. Quando acreditamos que o nosso livro já está completamente escrito e encerrado, o destino simplesmente vira a página. E nessa nova página em branco, a providência divina nos oferece a chance de reescrevermos a nossa própria história. Arthur segurou Luísa firmemente antes que ela escorregasse para o chão da cozinha. O coração do homem disparou em um sobressalto terrível de puro pânico. Ele abraçou a cintura dela com força, amparando todo o peso daquele corpo que ainda se recuperava das noites frias. Eu estou aqui com você, meu amor. Arthur sussurrou com a voz embargada e trêmula de pavor. Respire fundo e confie em mim, eu não vou deixar você cair.
Luísa respirava de forma muito curta e ofegante, com a testa encostada no peito largo dele. O mundo ao redor dela continuava girando sem nenhum controle, embaçando a sua visão. O cheiro suave do tempero da comida pareceu revirar o seu interior com uma violência inesperada. Ela fechou os olhos com muita força, tentando lutar contra a escuridão que ameaçava tomar conta da sua mente. As mãos dela agarraram a camisa de algodão de Arthur de forma desesperada. O medo de voltar a ficar doente assombrava os pensamentos da jovem mulher. Arthur não pensou duas vezes antes de agir. Ele a pegou no colo com uma facilidade imensa, tamanha era a leveza do corpo dela. Ele caminhou apressado em direção à sala de estar iluminada da nova casa simples que haviam acabado de comprar. Ele a deitou com extrema delicadeza sobre o sofá macio e confortável que ficava perto da janela. Ele ajeitou algumas almofadas grandes debaixo da cabeça dela para que ficasse bem confortável. O rosto de Luísa estava pálido como cera, e pequenas gotas de suor frio cobriam a sua testa. Eu quero aproveitar esse momento de tensão para pedir algo muito importante para você que está nos acompanhando. Se você gosta de histórias profundas e quer continuar recebendo esses relatos emocionantes, inscreva-se no nosso canal agora mesmo. Faça parte da nossa família de ouvintes e nos ajude a espalhar boas mensagens pelo mundo. Eu vou buscar um copo de água bem fresca para você, o empresário avisou rapidamente. Não se mova daqui por nada neste mundo, eu volto em um segundo. Ele correu até a cozinha e encheu um copo de vidro transparente com água gelada do filtro. As mãos do homem tremiam tanto que ele derramou um pouco do líquido no chão de cerâmica. A mente dele trabalhava em uma velocidade assustadora, criando os piores cenários possíveis e imagináveis. Ele imaginou que alguma doença terrível e silenciosa, contraída nas ruas sujas, estivesse finalmente se manifestando. O fantasma da perda voltou a rondar o coração de Arthur com uma foice afiada. Ele não suportaria perdê-la de novo, não agora que haviam acabado de encontrar a paz. Arthur voltou correndo para a sala de estar e ajoelhou-se ao lado do sofá macio. Ele ergueu a cabeça dela com muito cuidado e aproximou o copo de vidro dos lábios ressecados. Luísa bebeu a água em goles muito pequenos, sentindo o líquido gelado descer rasgando a garganta seca. Eu estou me sentindo muito estranha, ela murmurou com a voz incrivelmente fraca. É como se todas as minhas forças tivessem evaporado de repente, Arthur. O empresário colocou o copo quase vazio sobre a mesinha de centro e pegou o celular no bolso da calça. Ele discou o número pessoal do Dr. Roberto com os dedos trêmulos e ansiosos. Ele precisava de ajuda médica especializada imediata para entender o que estava acontecendo. Enquanto o telefone chamava, ele segurou a mão fria de Luísa e a beijou repetidas vezes. Ele rezava silenciosamente para todas as forças superiores em que conseguia acreditar. Ele prometeu a Deus que doaria toda a sua imensa fortuna para a caridade se ela ficasse bem. O dinheiro, o poder e o status não significavam absolutamente nada diante da fragilidade da vida humana. O dono de um império financeiro estava ali, ajoelhado no chão de uma casa modesta, implorando pela saúde da mulher que amava. A verdadeira riqueza de um homem é medida pelo amor que ele consegue cultivar em vida. O médico atendeu no quarto toque e ouviu o relato desesperado de Arthur com muita atenção. O Dr. Roberto pediu que eles mantivessem a calma absoluta e não fossem para nenhum hospital lotado. Ele afirmou que estava a caminho da casa deles e chegaria em menos de 20 minutos. Esses 20 minutos de espera pareceram uma eternidade cruel e castigadora. Arthur não saiu do lado dela nem por um milésimo de segundo sequer. Ele alisava os cabelos curtos e limpos dela, murmurando palavras de conforto e de amor profundo. Nós sabemos o quanto a vida pode ser frágil e imprevisível. Se você já passou por momentos de angústia, esperando por uma notícia médica de alguém que você ama, deixe o seu curtir neste vídeo.
O seu apoio nos mostra que estamos tocando em sentimentos universais que conectam todos nós como seres humanos. Luísa, aos poucos, começou a recuperar a cor normal do rosto assustado. A tontura violenta diminuiu de intensidade, deixando apenas um cansaço avassalador no corpo magro. Ela olhou para o teto branco da sala, sentindo uma confusão profunda sobre o próprio estado de saúde. Ela estava se alimentando muito bem nas últimas 2 semanas desde o resgate noturno. Ela vinha tomando todas as vitaminas fortes receitadas pelo médico com grande disciplina. Não fazia nenhum sentido lógico que o corpo dela estivesse falhando de forma tão brusca agora. Logo o som de um motor de carro parando na frente da casa quebrou o silêncio da rua tranquila. Arthur se levantou em um pulo rápido e foi abrir a porta principal. O Dr. Roberto entrou carregando a sua tradicional maleta médica de couro escuro. O senhor de cabelos brancos cumprimentou ambos com o seu sorriso paternal de costume. Ele caminhou com passos muito calmos até o sofá onde a jovem estava deitada. A tranquilidade do médico experiente ajudou a acalmar um pouco os nervos em frangalhos do empresário milionário. Vamos ver o que está acontecendo com a nossa paciente mais forte, o doutor disse com a voz muito serena. Ele abriu a maleta e retirou os aparelhos básicos de medição de rotina. Ele aferiu a pressão arterial de Luísa, que estava ligeiramente mais baixa do que o normal. Ele escutou o coração dela bater em um ritmo calmo e cadenciado. Ele também verificou os olhos e a garganta, não encontrando nenhum sinal claro de infecção ou de febre alta. O silêncio na sala de estar era tão denso que era possível ouvir o bater de asas de um pássaro lá fora. Arthur mantinha os braços cruzados sobre o peito tenso, aguardando o veredicto do profissional. Cada segundo de silêncio do médico era uma tortura psicológica indescritível para ele. O Dr. Roberto guardou os equipamentos lentamente dentro da maleta escura e fechou o zíper. Ele olhou para Arthur e depois para Luísa, com uma expressão indecifrável e muito profissional no rosto enrugado. Ele se sentou em uma poltrona próxima e cruzou as mãos sobre os joelhos. A sua pressão teve uma queda súbita, o que causou essa sensação horrível de desmaio iminente. O médico começou a explicar. Mas isso não é causado por fraqueza alimentar ou por nenhuma doença que você tenha contraído nas ruas, minha jovem. Essa pausa que o médico fez antes de revelar a verdade é algo que marca as nossas vidas para sempre. Deixe nos comentários qual é a sua cidade e o seu estado. Nós gostamos muito de saber até onde as nossas histórias estão viajando e tocando o coração de pessoas de todas as partes do nosso país gigante. O médico enfiou a mão no bolso interno do paletó alinhado que usava. Ele retirou um envelope de papel branco e lacrado com cuidado. Eram os resultados dos exames de sangue detalhados que ele havia colhido de Luísa na véspera da mudança de casa. Quando eu solicitei os exames finais de rotina ontem de manhã, eu pedi um painel completo e muito abrangente. O senhor de cabelos brancos continuou a falar. Eu queria ter a certeza absoluta de que o seu corpo estava se recuperando de forma perfeita e completa. Luísa sentiu um frio paralisante subir pela espinha dorsal. Ela odiava envelopes médicos brancos com todas as suas forças. Na mente traumatizada dela, papéis daquele tipo traziam apenas sentenças de dor, de condenação e de mais sofrimento. Arthur deu um passo involuntário para a frente, querendo proteger a mulher que amava daquelas palavras. A respiração do homem estava pesada e o olhar dele fixo no envelope fechado. Ele já estava mentalmente preparado para lutar contra qualquer doença, por mais grave e longa que fosse. Os seus níveis de ferro subiram consideravelmente e a sua nutrição geral está excelente. O médico sorriu abertamente pela primeira vez. Mas o exame de sangue revelou uma taxa hormonal muito específica e incrivelmente alta, Luísa. A confusão tomou conta do rosto dos dois amantes ali presentes. Taxa hormonal não era algo que eles esperavam ouvir naquele contexto de desnutrição crônica.
O Dr. Roberto percebeu a falta de compreensão deles e decidiu ser o mais direto e claro possível. Você não está doente, Luísa, o velho médico disse com uma suavidade emocionante. Você está grávida. E pelos níveis apresentados no seu sangue, você deve estar completando o primeiro mês de gestação agora. O silêncio absoluto e completo reinou na sala de estar iluminada da nova casa. A palavra grávida pareceu flutuar pelo ar, rebatendo nas paredes de alvenaria e invadindo a alma dos dois. Arthur ficou completamente estático, como se tivesse sido transformado em uma estátua de pedra. A mente dele voltou no tempo rapidamente, relembrando a última semana no hotel luxuoso. Naquelas noites calmas, as barreiras emocionais haviam finalmente caído. O amor que nunca havia morrido dentro deles explodiu com uma força incontrolável e maravilhosa. Eles haviam se entregado um ao outro com uma urgência e uma profundidade que curaram velhas feridas da alma. Naquele momento de intimidade profunda, o passado de dor foi completamente apagado. A vida encontrou um caminho luminoso para se renovar de forma abençoada. Luísa levou as duas mãos trêmulas até a própria boca fina. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto pálido dela de forma livre e totalmente descontrolada. Ela não conseguia acreditar que o próprio corpo, tão castigado pela fome e pelo frio das calçadas, era capaz de abrigar uma vida nova. Se você está sentindo a emoção dessa grande reviravolta na vida da nossa protagonista, não guarde isso apenas para você. Compartilhe este vídeo maravilhoso com alguém que você ama muito. Envie o link para os seus amigos e ajude a espalhar uma mensagem forte de que o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de vencer as piores tempestades. Grávida, Luísa sussurrou para si mesma, como se precisasse ouvir o som da palavra para acreditar que era verdade. Eu vou ser mãe. Nós vamos ter um filho, Arthur. O empresário caiu de joelhos ao lado do sofá, exatamente da mesma forma como havia caído na calçada suja no dia do resgate. Mas dessa vez ele não chorava de desespero e de culpa. Ele chorava de uma alegria tão imensa e esmagadora que o peito parecia pequeno demais para suportar. Ele apoiou a cabeça sobre a barriga ainda reta dela, chorando como uma criança pequena que acabou de encontrar o caminho de casa. Ele beijou a roupa dela repetidas vezes, fazendo juras silenciosas de amor eterno. Ele prometeu ser o melhor pai e o melhor companheiro que o mundo já viu. O Dr. Roberto observou a cena emocionante com os olhos também marejados de lágrimas de alegria. Ele já havia visto muitos milagres da medicina em sua longa vida. Mas presenciar a cura de duas almas partidas pelo orgulho e unidas novamente pelo destino era o maior milagre de todos. O médico orientou sobre os cuidados pré-natais urgentes, receitou as vitaminas adequadas para a gestação e se despediu de forma discreta. Ele deixou o jovem casal sozinho para absorverem a magnitude avassaladora daquela notícia transformadora. Os meses que se seguiram foram repletos de uma paz profunda e de uma rotina familiar extremamente curativa. Luísa viu o seu corpo frágil se transformar em um lar seguro e muito acolhedor para a criança que crescia. O trauma das noites escuras nas ruas foi sendo gradualmente substituído pela luz da maternidade iminente. Arthur mudou radicalmente a sua forma de enxergar o mundo dos grandes negócios. Ele vendeu a maior parte das suas ações milionárias na grande bolsa de valores. Ele delegou a administração total da sua empresa para pessoas de absoluta confiança e se afastou do caos corporativo diário. O homem que antes vestia apenas ternos caros manchados de fuligem, agora andava de bermuda e descalço pelo quintal de casa. Ele descobriu que a verdadeira riqueza não estava acumulada nas grandes contas bancárias internacionais. A sua riqueza estava ali, naquela casa de muros baixos, sorrindo para ele todas as manhãs. Eles montaram juntos o quarto do bebê com as próprias mãos calejadas. Arthur pintou as paredes de um tom suave e tranquilizador de amarelo pastel. Luísa dobrou cada pequena roupinha de algodão macio e organizou as pequenas gavetas com um amor infinito.
Não havia luxo ostensivo e desnecessário na decoração do quarto infantil. Havia apenas conforto seguro, coisas essenciais e uma quantidade incalculável de carinho genuíno. Eles queriam ensinar ao filho, desde o primeiro dia de vida, que os maiores valores do ser humano são a humildade e a bondade. Nós passamos a vida inteira construindo fortalezas de orgulho para nos proteger das dores imaginárias. Nós focamos obsessivamente na carreira profissional, no acúmulo de bens e no egoísmo solitário. E quase sempre acabamos negligenciando as pessoas que dariam a vida para nos ver felizes e em paz. Arthur quase perdeu o amor da sua vida para o abandono mortal das ruas porque pensou pequeno demais em relação aos sentimentos. Ele precisou ver a sua amada dormindo sobre caixas velhas de papelão no frio cortante para entender o próprio erro. Ele precisou quase perder tudo para dar valor ao que era realmente precioso. Certa tarde de domingo ensolarado, eles estavam sentados juntos no jardim florido da casa modesta. A barriga de Luísa já estava bem grande, abrigando uma vida enérgica que não parava de chutar suavemente. Arthur repousava a mão grande sobre a pele dela, sentindo cada pequeno movimento maravilhoso do filho. O cheiro de terra molhada pelo sol da tarde preenchia o ar limpo ao redor deles. Os pássaros cantavam nas árvores próximas, criando uma trilha sonora perfeita para aquele momento de completa plenitude emocional. A dor do passado havia sido finalmente transformada em um belo adubo para o futuro. Luísa olhou para os olhos profundos do homem que estava sentado ao seu lado no banco de madeira. A mágoa profunda e a vergonha imensa que ela sentia de si mesma não existiam mais em lugar nenhum. Ela era uma sobrevivente vitoriosa, uma futura mãe amada e uma mulher incrivelmente forte. Você acha que nós vamos dar conta dessa nova jornada? Ela perguntou baixinho, encostando a cabeça no ombro largo dele. Você acha que seremos pais bons o suficiente para essa criança? Arthur sorriu de forma mansa e beijou o topo da cabeça perfumada dela com infinita ternura. Ele olhou para o horizonte dourado pelo sol poente e suspirou em completa paz. Ele sentia uma segurança inabalável no coração renovado. Nós já sobrevivemos ao pior que a vida e o orgulho humano poderiam nos oferecer, ele respondeu com uma convicção firme e doce. Nós conhecemos o fundo do poço mais frio e sombrio que existe. A partir de agora, nós só sabemos caminhar em direção à luz. A história de Arthur e Luísa chega ao fim por aqui, um pouco antes do choro forte e saudável do bebê ecoar pela casa amarela. Mas a reflexão que essa longa jornada nos deixa deve durar para sempre em nossas mentes. O amor sempre será a resposta certa para as nossas maiores dores e fracassos. Eu gostaria de terminar o nosso encontro maravilhoso de hoje com uma pergunta muito direta para o seu coração. Você acredita que as pessoas merecem uma segunda chance de fazer a coisa certa mesmo depois de cometerem erros terríveis? Deixe a sua resposta mais sincera aqui embaixo nos comentários. Nós vemos você na nossa próxima história de vida. Um abraço muito afetuoso.